bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Nessa aula nós iremos fazer a revisão da prova, que é hoje, e também iremos falar sobre algumas atitudes violentas. Vamos revisar o que nós já estudamos até aqui em filosofia? Nós começamos com o tópico de conviver, de viver e conviver, né? Conviver e respeitar. E para convivermos uns com os outros, nós temos que aprender a respeitar as diferenças, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes uns dos outros e nós precisamos aprender a respeitar as pessoas, a respeitar o jeito que o outro tem. E aí, se nós aprendermos a fazer isso, nós teremos uma boa convivência uns com os outros. Ninguém consegue viver sozinho, não é verdade? Nós dependemos uns dos outros para vivermos, para nos alimentarmos, para sorrirmos, para nos divertirmos, para fazermos alguma confraternização, para aprendermos, nós precisamos uns dos outros. E no decorrer deste capítulo de filosofia, nós aprendemos sobre isso, sobre o respeito. Atitudes que demonstram respeito e atitudes que demonstram desrespeito. Que demonstram respeito, eu ser gentil, eu ser educado, eu respeitar os mais velhos, respeitar o professor, o papai, a mamãe, o coleguinha. Isso aí são atitudes que demonstram respeito. E desrespeito é eu maltratar, é eu falar mal, é eu não aceitar a diferença do outro, é eu querer ser melhor que o outro, é eu só querer falar e não ouvir. Isso aí são algumas atitudes que demonstram desrespeito. Nós estudamos, né, sobre respeitar as diferenças, desrespeitar a dificuldade que sentem de compreender e aceitar as diferenças que percebem entre si, a diferença de características físicas, de costumes e até mesmo de gostos e de ideias pessoais. Isso aí, gente, é um dos motivos que fazem, né, acontecer o desrespeito, é a gente não aceitar a diferença do outro, não aceitar que o outro tem um cabelo liso ou que o outro tem um cabelo cacheado. E aí já começam os conflitos, pequenos conflitos. Nós temos que entender que cada um é especial do jeito que é, do jeito que o Papai do Céu criou. E que cada um tem algo a oferecer de bom para o outro. E que nós temos que aprender a respeitar o jeito que o outro tem e não julgar pela aparência. Entendeu? Lembra lá daquela fábula que nós estudamos sobre um inquilino novo que foi morar no edifício? E que os vizinhos estavam falando só porque ele era um porco, né? Um porco, um animalzinho, um porco. Estavam julgando ele, falando que ele tinha sujado, que ele já ia fazer bagunça, que o prédio ia ficar fedendo, etc. Pois é, aquilo ali foi um julgamento, sem antes conhecer, né, o inquilino. Nós temos que aprender a respeitar. E tudo bem ser diferente, né? Agora vamos lá para a nossa aula de hoje. Atitudes violentas, vocês vão abrir lá na página 18. Nessa página 18 vai nos falar um pouco sobre algumas atitudes que são violentas, que demonstram violência. O preconceito e a falta de respeito às diferenças em relação ao modo de ser de uns dos outros gera o quê? Atitudes violentas. O que nós consideramos violência? Tudo aquilo que fere, não é só fisicamente, é aquilo que fere o coração também, que fere a alma. São atitudes violentas. Aquilo que fere, aquilo que destrói, aquilo que agride, né, ou machuca as pessoas. Ações que não preservam a vida ou prejudicam o bem-estar tanto do indivíduo quanto social. São atitudes violentas. A violência pode se manifestar de muitas formas, incluindo agressão física, ofensas e discriminação. Todas essas formas de violência causam mal-estar e sofrimento. Por isso, ninguém deseja ser vítima da violência dos outros. Mesmo assim, há pessoas que não pensam sobre os efeitos das próprias atitudes violentas. Às vezes as pessoas são violentas e não percebem quão violentas estão sendo. Acham que não tem nada a ver, acham que está tudo normal. Mas não, nós temos que repensar as nossas atitudes. Conectando com. Agora vamos refletir melhor sobre atitudes violentas. Vocês irão ler. Aqui vai falar um pouquinho sobre uma fábula. E vocês irão lá no material de apoio, né? Onde vai ter uma historinha, onde vai ter os personagens
imagens, né, disponíveis no material de apoio, e vocês irão conhecer, né? Não vai ter como dramatizar porque vocês estão aí na casa de vocês, mas a intenção do livro era você fazer uma pequena dramatização desses dois personagens aqui. Como nós não estamos podendo nos encontrar mais pessoalmente, né? Não vai ser necessário fazer essa dramatização aqui na sala, mas vocês podem fazer aí na casa, que é o quê? Tem um mosquito e tem a aranha. Vocês vão conhecer, ler e prestar bastante atenção nessa fábula. Depois, em seguida, vocês irão responder a questão 1 e a questão 2. Na 2 está pedindo para você dramatizar a história para os seus familiares, que é a historinha da aranha e do mosquito. Qual ensinamento vocês conseguiram adquirir dessa fábula? A aranha e o mosquito. Vocês irão anotar aqui. Na página 20, está falando para vocês lerem as palavras do quadro e procurar no dicionário o significado daquelas que você ainda não conhece. Pode procurar também na internet, caso você não tenha o dicionário nem em mãos. Depois, converse com seus colegas e destaque as palavras que acreditam que pode expressar atitudes violentas. Como assim destacar? Vocês irão pintar aquelas palavras que expressam atitudes violentas, viu? Nessa número de lápis na mão. Depois, vocês irão escrever as palavras que expressam atitudes contrárias, ou seja, atitudes que não são violentas, atitudes que dão paz, atitudes que trazem alívio para a alma. Igual, por exemplo, perdoar. Perdoar não é uma atitude violenta, perdoar é uma atitude que traz paz. Entenderam? Nessa daí. Cultura da paz. Na página 20 e 21 vai estar nos falando sobre a paz. E a pombinha branca ela é o símbolo da paz. Todo mundo deseja paz, não é? Quem aqui não gostaria de viver sempre em paz? É tão ruim, né? Ficar irritado, nervoso. Nós almejamos a paz. E as pessoas são diferentes entre si, portanto, suas ideias e interesses podem variar muito e até em alguns casos entrar em conflito. Quando isso acontece, recorrer a atitudes violentas não resolve o problema, ao contrário, apenas piora. Por isso, cada vez mais pessoas defendem a cultura da paz. Isso significa substituir as diversas formas de violência por atitudes como tolerância, respeito, diálogo e solidariedade na convivência uns com os outros. Então, a cultura da paz nos proporciona isso, sermos mais tolerantes, termos mais paciência, termos mais diálogos uns com os outros, respeitar, sermos solidários, né, para melhorar nossa convivência. Jürgen Habermas, ele é um filósofo alemão que vive nos Estados Unidos e acredita que o diálogo é o melhor caminho para que as pessoas se entendam. O que é o diálogo? O diálogo é a conversa entre duas pessoas. Quando você está na sua casa e você está chateado com alguma coisa que aconteceu, chama a pessoa e conversa com ela, tenha um diálogo. Fala sobre o que você está sentindo, fala sobre o que aconteceu, esclareça os seus pensamentos para vocês entrarem em bom senso, né? Entrarem em um acordo. Porque se você não tem um bom diálogo, aí vocês irão ter atitudes violentas. Então é melhor conversar e tratar sobre os assuntos aí com o irmãozinho, com o priminho, com coleguinhas, do que vocês terem atitudes violentas, né? Que tiram a paz, que podem agredir o coração. E é isso. Olha aí, vocês vão ver no balãozinho algumas ideias de Hamber sobre este assunto. Ó. Em um diálogo, todos são livres para expressar suas opiniões, mas não devem tentar impor as suas ideias. Por exemplo, eu tenho uma opinião sobre essa caneta. Eu não posso tentar impor o que eu penso sobre essa caneta para o meu próximo. Eu tenho que respeitar a opinião do meu próximo. Eu, cidadão, evitar atitudes violentas é uma maneira de melhorar a convivência entre as pessoas. Contudo, isso nem sempre é fácil, principalmente quando alguém está chateado. As atitudes ou as opiniões de outras pessoas, né? Com atitudes de outras pessoas e com as opiniões também. Por isso, os defensores da cultura da paz ensinam a conversar para resolver conflitos e desentendimentos. Essas dicas sobre a cultura da paz foram organizadas conforme as ideias da psicóloga Joyce Pescarolo, que é especialista no assunto.
Olha aí essas dicas, pessoal. Escolha o momento e o lugar certo para conversar com calma. Não interrompa o outro. Escute com interesse. Enfrente o problema, não a pessoa. Não perca o controle de suas emoções e não o ofenda. São algumas atitudes que você precisa ter no momento ali que você for ter um diálogo com alguém. Viu? Na página 22, é para você conversar com o coleguinha aí na casa, com o papai ou com a mamãe, ou então ligar para o colega, ou então chamar lá o coleguinha no privado, para vocês filosofarem. Quem deseja a paz é obrigado a aceitar as atitudes violentas sem reagir? O que vocês acham? Além do diálogo, existem outros modos de evitar a violência? As palavras podem ser usadas para se praticar a violência? É possível viver em paz com os outros indivíduos, mesmo pensando de forma diferente deles? O preconceito é um obstáculo para a paz? O que é a paz? Conforme que você e os colegas conversaram e aprenderam sobre a paz, escreva sobre cada uma das pombas, palavras que expressam ideias relacionadas a esse assunto. Em cada pombinha vocês vão escrever palavras que te lembram de paz. O que é paz? Paz é aquele alívio da alma, é a alma tranquila. É muito bom a paz, gente. Vocês sabem o que é paz, não sabe? Então, aqui na página 23 e 24, que é a nossa última página, conectando com... Vai estar nos falando que na década de 1950, o pintor brasileiro Cândido Portinari foi convidado a criar 2 grandes painéis para serem exibidos na sede, da organização da ONU, em Nova York. Em um desses painéis, o artista deveria retratar a paz, situação em que as pessoas estão livres da violência. No outro, deveria retratar a guerra, situação de conflito armado em que a violência é praticada ao extremo. ONU significa Organização das Nações Unidas. Apesar de estar doente naquela época, Portinari aceitou a tarefa com o objetivo de possibilitar reflexões sobre os efeitos da violência e a importância de evitá-los. Então ele produziu 2 obras ricas em detalhes que receberam o nome de Guerra e de Paz. A guerra era sobre a violência e paz é a paz. A imagem desses painéis estão reproduzidas nessa página. Na página 24 vocês vão poder observar as duas obras de arte de Portinari, viu? Analise e reflita sobre os painéis de Portinari. Depois retome essa página para realizar a próxima atividade, que é você vai anotar esses 2 quadrinhos, o que mais chamou a atenção no painel da guerra e o que mais chamou sua atenção no painel da paz. Crie um painel de ilustração ou colagem com o tema paz. Agora que você descobriu a importância de respeitar as diferenças, evitar preconceito e promover a paz, coloque esse aprendizado em prática no seu dia a dia. Respeite, busque a paz, não tenha atitudes violentas, fique longe do preconceito e tenha diálogos uns com os outros. A nossa aula de hoje termina aqui e já finalizamos o livro de filosofia, viu? Um beijo para vocês. Tchau!